Boa tarde, ouvintes da Rádio Parreirinha. Segunda-feira, já sabe, exatamente 13 horas no Brasil, 16 horas em Portugal, estamos aqui para fazer o nosso programa querido de todas as segundas-feiras, uma vez por semana, programa Conexão Novo Mundo. Está aqui, aberto e pronto para, claro, falar para vocês todas as novidades sobre desenvolvimento humano. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem sugerir algum tema, algum assunto que vocês gostariam de ouvir, tirar uma dúvida, venha falar com a gente. Afinal, nós estamos aqui preparados exatamente para isso. E hoje, como não podia deixar de ser, nós vamos ter aqui pessoas incríveis que vão estar falando com a gente sobre temas, algumas abordagens especiais. Chame alguém, venha assistir, sintonize a nossa rádio e esteja aqui presente para ouvir sobre a cooperativa de palestrantes Conexão Novo Mundo. Quero já chamar aqui ao palco para poder falar com vocês a nossa grande companheira e a nossa palestrante, Márcia Nogueira. Bem-vinda, Márcia. Boa tarde, Ju, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta, bater um papo sobre desenvolvimento pessoal, falar sobre pessoas, sobre gente, numa tarde tão gostosa, direto de Belém do Pará, da Amazônia brasileira. Eu faço parte do povo da floresta e a cooperativa é isso, a Conexão Novo Mundo está em todos os lugares, norte, sul do país, do Brasil, no exterior, tem pessoas em Portugal, não é, Zu? Toda essa turma. Vamos lá, pessoal. A Cooperativa de Palestrantes Conexão Novo Mundo, ela foi fundada por palestrantes, são 12 palestrantes nos conselhos, 6 no conselho administrativo e 6 no conselho fiscal, que fazem com que essa cooperativa cresça e que ela seja uma empresa reconhecida no mercado brasileiro e internacional. Como falou a Márcia aqui, nós temos sim palestrantes de outros países, temos palestrantes na Europa, tem em Portugal, para mostrar para vocês que, às vezes, aquilo que a sua empresa está passando não é só aí na sua região, pode ser localizado um problema que é mundial, ou, de repente, a gente precisa de alguma coisa específica na cultura de onde você está. Por isso que é importante nós termos palestrantes de várias regiões geográficas, para poder mostrar para vocês isso, e poder aquecer esse movimento de empreendedorismo aí no mundo. E hoje, gente, a gente vai ter um tema sobre tomada de decisão sob pressão. Temos mais uma convidada, que eu não sei se ela vai conseguir entrar, estamos aqui aguardando, mas enquanto isso, a gente já vai começar a dar as primeiras toques, as primeiras ideias sobre essa questão da decisão sob pressão. Afinal, esse tema é relevante para o ambiente empresarial e pessoal, porque explora como as emoções, o tempo reduzido, a falta de informações, vão impactar tudo isso dentro das empresas nas nossas escolhas. Então, é importante a gente discutir e mostrar para vocês o que pode ser feito nessa questão de tomada de decisões. E acabando falando por escolhas, né? E olha só, como eu falei que ia chegar mais uma convidada, ela está chegando aqui. Vamos esperar um pouquinho só que ela está. Entrou, Denise, bem-vinda. A Márcia já fez sua apresentação, você chegou na hora certa para falar sobre você. E quem é a Denise Fonseca? Bem-vinda. Boa tarde, os ouvintes, boa tarde, minhas amigas, saudades. Então, eu sou Denise Fonseca, eu sou de Minas Gerais, aqui no Brasil. Eu sou treinadora, sou coach, sou palestrante, sou empresária e eu sou especialista em gestão de conflitos. Aí eu queria perguntar para os ouvintes que estão nos ouvindo, quem não tem um conflito a ser resolvido, né? Ou pessoal, ou familiar, ou nos seus relacionamentos, ou no seu negócio, ou na sua empresa. Então, é isso aí. O nosso desafio é fazer você ou cortar a corda, ou desatar o nó da sua vida, do seu conflito. E é isso aí. Então, já que a nossa equipe de hoje está completa, eu já vou para a primeira pergunta, para a gente começar a aquecer aqui o nosso bate-papo. Então, vamos lá.
Como a pressão afeta nossas decisões? Será que você já fez você foi obrigada a tomar uma decisão naquele momento de pressão, não tem tempo de parar para pensar, de respirar, nem nada, responde, vai e decida agora? Como que é que a gente pode estar pensando nisso para poder conseguir ter uma, sei lá, qual é a estratégia que a gente usa? Não tem mais tempo, a pressão é agora. O que a gente faz? O que vocês acham, meninas? Eu posso começar a responder? Sim. Lá. Olha, como eu não sei se eu disse no começo, mas a minha especialidade é justamente essa, tomada de decisão. Opto tomar decisão considerando os riscos, né, sobre a ótica do risco, que eu faço as minhas decisões mais complexas. E decisão sob pressão tem toda hora, né, Zuleika? Né, meus caros ouvintes? Toda hora a gente tem uma decisão, coisas acontecendo no dia a dia da vida da gente, coisas inesperadas, e que a gente precisa se posicionar e decidir se vai para um lado, se vai para o outro. Essa pressão, ela pode gerar uma resposta de luta ou fuga, levando em consideração as decisões impulsivas, baseadas no medo. No entanto, e tem pessoas que vão para cima do problema e tem outras que vão parar. Mas precisa ter essa clareza, essa consciência, perceber, estar consciente, estar presente para perceber como você responde. Mas tem gente que funciona, Azul, sob pressão, porque aumenta a adrenalina, e aí ela começa, e a adrenalina aumenta o foco. E o segredo é encontrar o equilíbrio, né? Você tem que estar atento e perceber se você está sob forte emoção, e se estiver sob forte emoção, fazer uma respiração profunda, tentar trazer o seu pensamento para o lado racional. É assim que eu penso. Por exemplo, tem empresários que às vezes precisam decidir um investimento assim rapidamente. E se ele não considerar e não trouxer para o racional, ele vai acabar não percebendo todos os riscos. Então, é importante você parar para avaliar os prós e os contras. O que você acha, Denise? Então, a tomada de decisão, ela gera um grande conflito dentro da gente, né? O momento da tomada de decisão. Mas todos os conflitos, todas as decisões que nós tomamos fazem a gente crescer. Muitas delas a gente tem medo, outras a gente vai com medo mesmo, e outras a gente procrastina, que a gente para, a gente dá aquela pausa. E outros a gente vai dar até um passo para trás. Mas, graças a Deus que a gente tem esses momentos de desafio, esse momento de tomada de decisão na nossa vida, porque são eles que fazem a gente crescer. Mas, assim, é interessante a gente seguir etapas, né? Identificar esse momento da tomada de decisão, qual é o desafio, o problema que eu tenho que resolver naquele momento. Né? Ver se vale a pena ou se não vale a pena. Traçar um plano de ação. Partir para a ação. O que eu vejo hoje é que o ser humano ele está muito procrastinado, ele está muito parado. Nos momentos de decisões, eles vêm para nos fazer crescer, isso é fato. Como ou na parte espiritual, ou na parte emocional, ou na parte profissional, ou na parte familiar. E não dá mais para jogar as coisas para debaixo do tapete, né? Então, a gente tem que partir para a ação. Então, esse processo do agir, que eu acho que ainda a gente tem que falar muito com as pessoas, conversar muito com as pessoas, que tem um momento de decisão, eu tenho que resolver aquilo. É um conflito que está me incomodando. Então, traça um caminho e parte para a ação. E o momento de decisão, ele é único, ele é meu. A gente sempre coloca no outro, né? A decisão para eu partir para a ação, ela parte de mim. Então, eu queria jogar uma pergunta para os ouvintes aí. Quais são os desafios que você está procrastinando
E quanto tempo você demora para agir? Você sabe, Denise, meu padrão, eu sou uma pessoa muito cautelosa. Eu sou uma pessoa que pensa muito, que avalia muito. Então, Uhum, eu tenho que estar muito atenta a esse meu padrão, porque a tendência é de procrastinação. E uhum, eu fico avaliando muito o ponto, e aí, será que está seguro? Será que não está seguro? E isso acaba me parando, isso acaba diminuindo o meu ritmo. É como você disse, eu tenho que ir com medo mesmo. Não vai dar certo? Ok, calcula um risco que você pode correr, dá um passo conforme a sua perna, né, que você possa dar. Mas eu tenho uma tendência a ficar avaliando muito, sabe? E a vida não é assim, né? Vida uhum. tem que começar a caminhar para as coisas acontecerem, porque se você ficar pensando muito, e isso, sabe, me atrasou muito na minha transição de carreira. Claro que eu precisava tomar decisões como avaliar da onde eu ia me sustentar, né? Como eu ia comer, como eu ia me vestir, tudo, ter o básico era importante. Mas também ficar querendo ser a perfeita para poder fazer a transição, estudar tanto, ficar fazendo cursos e cursos, isso me atrapalhou mais do que me ajudou. E teve um momento que eu disse assim, ou é agora, ou aqui como a gente diz aqui, ou vai ou racha. Então, aí eu fui. Mas vai muito, como você disse, né? Tem que superar esses conflitos internos. Sim, tem que cortar a corda, não adianta. Cortar a corda, o nosso mestre aí, ele falava muito aí antigamente, antes da pandemia, rasgar os cheques, né? A gente tem que ter coragem de ir com medo mesmo, né? Se jogar. Porque, aí os ouvintes que estão nos escutando podem falar assim: ah, isso ela está falando de boca para fora, ela nunca viveu isso, gente. Eu já cortei corda, já pulei sem ter rede. Deu certo? Algumas deram, outras não, mas todas eu aprendi. Então, é isso que eu acho que é o grande resultado, né, da tomada de decisão, é a gente identificar o que a gente tem que decidir, traçar uma estratégia, um caminho e ir com medo mesmo. Sabe, e uma coisa que eu usei para mim, na hora de tomar minha decisão, eu levantei tudo que. E aí avaliei o impacto e a probabilidade. E no meu caso, era procrastinar. Era uma probabilidade alta e o impacto seria alto, e então o nível de risco, logicamente, ficava alto. E aí eu parti para o plano de ação, né? E aí fui fazer mentorias com amigas, tem gente até minha filha me dá puxada, mãe, tu tá parando muito, bora fazer. Então, parceiros, é, é, e a partir do momento que eu identifiquei que isso podia parar, que era um risco para mim chegar no meu objetivo, que era fazer a transição de carreira, eu comecei, isso foi considerado, avaliado e foi mapeado, e eu consegui, tanto que fiz a transição, né? Uhum. Essa escolha de mudança de transição de carreira realmente é algo muito desafiador, né? É uma tomada de decisão muito difícil. Não vejo ela como a gente tomar essa decisão na pressão. Eu vejo a gente já até uma hora vai chegar e como colocar isso? Pode ser que na hora você se sinta pressionada, mas é algo que já foi criado. Eu não, pelo menos eu não conheço, não falei com ninguém ainda que tomou essa decisão assim sob pressão para mudar de carreira. No, Talvez no algumas susto, né? no susto, assim foi. Mas geralmente é muito bem pensada, né? Pelo menos até onde eu conheço. Mas vamos lá. E aí a gente começou a falar um pouco, mas vamos fazer um funil aqui nas nossas respostas e perguntas que vocês estão falando. Qual a influência ou como a emoção vai realmente influenciar nesse nosso momento, né? Como evitar que o medo ou o estresse levem a escolhas ruins? Tem algum processo, alguma dica que a gente pode passar para os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha? Eu O, digo,
Pode ir, querido, pode ir. Então, eu ia dizer assim, só diz quem vai responder, porque aí fica mais fácil. Tá Começa, bom. Denise. Então, o medo, ele paralisa, né? E muitos dos nossos medos, eles são criados na nossa cabeça, eles não são existentes, né? Então, medo de eu ser promovida, medo do meu chefe chamar minha atenção, medo do meu casamento não dar certo, medo de eu não ser uma boa mãe, medo de eu mudar para um país diferente e não me adaptar àquela cultura, medos, né? Então, assim, os medos, eles são instaurados na nossa infância. E muitos medos, eles, infelizmente, são colocados na nossa mente, no nosso coração e na nossa ação, através de quem cuida da gente, ou dos nossos pais, ou de um avô, de uma avó. Eles não fazem por mal, mas eles querem nos proteger demais, então acaba que eles nos isolam da gente enfrentar os nossos medos. Medo de dirigir, né, gente? Eu tenho uma coach que ela tinha uma fobia de dirigir, uma coisa incrível, uma mulher mega empoderada, e ela não dirigia. Ela tinha o carro, ela comprou o carro, ela tirou a carteira e ela não dirigia, né? Aí, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar o carro e vamos andar. Aí, não vou conseguir. Falei, vai conseguir, porque você sabe, você tem tudo, você tem o carro, você tem o documento, né? Você precisa enfrentar de dirigir. Então, a gente foi até uma cidade vizinha aqui de São Lourenço, Carmo de Minas, com asfalto, um monte de quebra-mola, e ela chorou, riu, teve uma sudorese terrível. Então, o medo, a gente tem que enfrentá-lo, porque ele nos paralisa e eles nos atrapalham muito na tomada de decisão, nos nossos conflitos. Né? É verdade. E tem que estar muito atento para as suas emoções, porque também se você tomar a decisão na euforia e bora, e vai e faz, e não considerar todas as possibilidades, isso também pode te levar ao resultado que não era esperado, que não era o programado. Você sabe, e isso, cuidado com a alegria excessiva, né? A euforia. Mas tu sabes, Izzy, eu tenho uma tendência de parar por conta do medo de avaliar muito as possibilidades, que também não é bom, e aí, quando eu me aborreço, eu morro. Uhum. Então, as emoções, elas não são nem boas nem ruins, é como você as usa para poder chegar em algum lugar. Como eu tenho uma tendência a parar, quando eu me aborreço, eu disse, agora eu vou, né? E tem amigas, para ela ter uma predisposição ao otimismo, que não é tão... O otimismo é bom, mas sabe aquela coisa, aquela ingenuidade de que não precisa parar para programar também, acaba fazendo coisas que às vezes perde dinheiro. Então, o que eu posso te dizer em relação à emoção, ao que você acredita, teus padrões de crença, é que você esteja atento, que você possa respirar, conversar com o outro, às vezes levar um certo tempo, dar um prazo, 10, 15 minutos, ou uma hora, mas nem fazer de uma forma impetuosa, mas também não tão cuidadosa que não te faça te colocar em movimento, né? Porque as emoções, se a gente não identifica as emoções que nos travam, que nos prejudicam, né? Ela vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, vai interferir na capacidade de raciocínio, né? Por isso que a gente tem os autos ou da euforia de fazer as coisas, ou falar as coisas, ou agir por ímpeto, ou da gente travar, da gente procrastinar. Por quê? Porque o medo, ele é uma das emoções que mais interfere na capacidade da gente raciocinar. Então, gera esses extremos de ansiedade e de estresse, que é muito ruim, e é uma
pandemia que a gente vive hoje, né? Mais de 70% da população mundial vive tomando remédio para ansiedade, né? E para estresse. Sendo que isso aí tudo pode ser trabalhado com uma respiração, com uma conexão com a natureza, buscando uma pessoa para te ajudar, para você falar sobre autoconhecimento, para você cuidar de você, sobre essas linhas terapêuticas que a gente tem milhares aí hoje pelo mundo afora, né? A gente tem várias ferramentas e de fácil acesso. Hoje a gente não tem mais distância, a gente pode trabalhar online. Então, eu vejo que esses problemas mentais estão relacionados às nossas emoções e é tudo pela falta do autoconhecimento, que a gente volta de novo, né? Volta de novo na mesma tecla. Quando eu tenho autoconhecimento do meu medo, da minha raiva, do meu ódio, da minha mágoa, e hoje a gente tem, né? Eu falo muito que a gente tem até a mídia a favor da gente, que a gente tem aquele filme da Disney, né? O Sim. Divertidamente, que fala e o desenho, as expressões, o movimento, tudo condiz com as emoções, né, que são nossas emoções básicas, né, que interferem a gente de seguir em frente, de não tomar uma decisão, de não resolver um conflito, de não querer descartar, né? Eu vejo muitas pessoas hoje querendo descartar os relacionamentos, não estar em emprego, tá sempre mudando de emprego, tá sempre insatisfeito com o lugar que está. E isso tudo aí está tudo ligado com as nossas emoções, com a falta de conhecimento das nossas emoções, né? E tu sabes, Denise, que, por incrível que pareça, tem muita gente que não consegue nem identificar o que está sentindo, que emoção é aquela, se é ansiedade, se é tédio. Eu vou listar as que estavam lá no Divertidamente 2, né? Ansiedade, tédio, se é alegria, se é euforia, se é medo, se é tristeza, Se é inveja. desculpa, se é inveja. As pessoas hoje não conseguem nem identificar. Autoconhecimento é fundamental, né? É uma necessidade sine qua non para que você possa entregar mais, ter mais resultados, melhor qualidade de vida, ter melhores relacionamentos, os conflitos, não saber escolher como se comunicar melhor, né? Porque tem muito conflito que é por problema de comunicação, tem muito conflito que vem do ímpeto da raiva. Quer saber de uma coisa? Eu, por exemplo, se eu for mal atendida no lugar, se a pessoa torcer a boca, aumentar o tom de voz, aquilo é automático, sabe? Eu tenho que respirar, ter consciência disso, respirar para não revidar. No trânsito, sabe? As pessoas hoje em dia estão tão mais violentas, mais impetuosas, né? No trânsito. E aí eu sabedora de que toda vez que uma atendente me trata mal, engraçado, não sei por quê, a emoção vem na hora. Eu sabedora disso, eu já respiro, dou 2 passos para trás, já me trabalho para não entrar no loop, para não entrar na vibe da pessoa. É isso que é autoconhecimento, você não acha, Denise? Isso aí, o problema está no outro, o problema está em mim, não está no outro, né? E a gente sempre quer colocar no outro, né? Com certeza, na sua infância, você foi muito obrigada a agradar todo mundo. Então, quando você não é agradada, você fica, vem aquela sensação de menos, né? De escassez, né? Então, tá tudo em mim, não tá no outro, né? O que eu vejo no outro é reflexo meu. Pois é. Né? Eu também tenho dificuldades, por exemplo, quando alguém me dá muita dica. Faça assim, faça assado, faça assim. Não, venha cá, me dá ordens. Eu tenho uma dificuldade com isso também. Isso também me aborrece. Isso assim, e eu percebo, né? E aí, por que essa pessoa mandou? Provavelmente porque eu sou também mandona, né? Eu também sou mandona, eu também quero que as coisas sejam da minha forma, a melhor maneira é a minha. Sabe, Denise, eu adoro essas nossas conversas porque eu faço terapia com você.
E eu tenho certeza que tem muito ouvinte que está nos escutando, que vai escutar a gente depois, que vai se identificar com essas histórias. Porque as histórias, elas se repetem no Brasil, em Portugal, no mundo. As histórias, porque todo mundo é ser humano e a gente está num processo de transformação o tempo todo, né? Todos os dias a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro, né? Ontem, a 1 hora, eu estava de um jeito, hoje eu já estou aqui com vocês. Então, a gente está num processo de transformação diário. Então, assim, eu tenho certeza que tem ouvinte aí que está se identificando com as histórias da Márcia aí. E fica atento, né, a voltar lá atrás e ver se seu pai, se sua mãe, se seu avô, quem cuidou de você, de repente não foi muito rígido, não cobrou muito de você. Perdoa eles, fala assim, tá tudo certo, vocês fizeram tudo certo, vocês fizeram o que tinha que ser feito. E começa a encarar o outro de outra forma. Fizeram o que sabiam, né? Sim, sim, fizeram o melhor que eles podiam. Uhum. E aí, Então, ouvinte, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveite e faça. Aproveite essas duas mestres aqui que estão falando sobre a questão do conflito, a tomada de decisão, a pressão, a emoção nisso tudo. E, claro, a gente sempre tem algo que precisa mudar, né? Afinal, o nosso autoconhecimento é autoconhecimento, porque acabaram de falar, né? Cada dia a gente muda um pouco, a gente aprende uma coisa nova sobre nós. E quando a gente aprende sobre nós, fica muito mais fácil conviver e entender o outro, né? Respirar fundo, como a Márcia acabou de falar. E, então, essa questão de pressão, não sei se vocês falaram, eu saí um pouquinho aqui, a intuição, vocês chegaram a falar sobre a intuição? ainda não. Então, olha lá, a intuição é confiável ou não na hora da pressão, hein, gente? Olha, intuição para mim, como é que eu defino intuição? Intuição é alguma coisa que eu já vivi, já são coisas, são experiências que eu já vivi e já tenho como padrão internalizado. Já é alguma rede neural que está estabelecida. Se você é uma situação que você conhece, a intuição ela ajuda muito. Mas se é uma situação nova, não, você tem que ir para a lógica, para a racionalização, se é uma decisão mais complexa. Por exemplo, eu conheço uma história do livro, lendo o livro Rápido e Devagar, ele conta um exemplo lá de um bombeiro que estava apagando um fogo no 2º andar. E o chefe estava equipe, e o chefe do bombeiro entra nesse lugar e ele grita, na mesma hora, instantaneamente, saiam todos daqui. E aí, ao saírem, o 2º andar cai. O que era isso? Ele já tinha tido essa experiência e, pela intuição dele, ele conseguiu fazer a leitura e decidir, sobre pressão, que tinha que sair de lá. Mas é porque ele já tinha uma vivência, ele era bombeiro. Mas se a situação era nova, se era um bombeiro novo, com certeza ele não todos iam morrer, porque não conheciam a situação. Então, de novo, quando é a situação que é conhecida, ou você dirigindo um carro, e você tem que puxar para um lado, puxar para o outro o guidão, era porque você já percebeu intuitivamente que tinha que decidir dessa forma. Mas se eu não tivesse a vivência, eu nem conseguiria. E aí eu teria que ter mesmo parar e trazer para a lógica. Faz sentido? Será que eu fui clara? Então, faz sentido, Márcia, mas eu vejo a intuição como algo que vai além. Porque a intuição de eu prever algum perigo, por eu ter vivido uma experiência, essa que você falou está perfeita. Mas a intuição pode ser também ligada, porque nós somos energia. Quando a gente está ligada com o nosso divino, com o nosso Deus. Então, a gente tem a intuição que aquilo vai dar certo, que aquilo não vai dar certo. É pressentir algo que não está na razão. Aí os ouvintes podem me perguntar assim, Denise, então só quem tem poderes paranormais ou só quem tem conexão muito com energia que consegue ter a intuição, né? A intuição assim, eu acho que eu vou levar um casaco porque vai chover.
sabe? Aí você podia falar para mim, mas isso aí é sua mãe que te treinou quando você era pequena. Mas a gente tem algo que a gente pressente que vai acontecer. Ela vai além, ela não é explicável. A gente não consegue explicar, né? Porque ela vai além do raciocínio, né? As intuições que você falou são aquelas que vão no raciocínio e são cientificamente comprovadas. Por exemplo, eu estar dirigindo, de repente dá aquela chuvona, com aqueles tornadinhos que a gente tem aqui no Brasil, e eu não arranjar um lugar seguro, porque de repente meu carro vai aquaplanar, não sei, vai derrapar, né? Então, eu tenho intuição que de repente, por causa daquele evento climático, não vai dar certo. Aí é a intuição que está no raciocínio, mas tem a intuição do sentir. Que é divina, né? Que é divina e está ligado com essa parte de energia, né? Que eu tenho. Os ouvintes estão escutando a cooperativa aí já faz 3 meses, né, Zuleika? Então, com certeza, nós e outros cooperados têm falado sobre essa conexão com o divino, com Deus, com energia, que somos energia, somos fonte de luz. Então, eu sinto que tem esse lado aí de conexão com o divino. Até porque tem alguns sonhos que a gente tem, né, que avisam a gente. Eu mesmo já tive alguns sonhos premonitórios que a gente não explica. Sim. Concordo com você. Tem esse outro aspecto, sim. Sim, sim. Mas para a gente ter essa intuição, a gente tem que ter um autoconhecimento. E a gente tem que pensar, sentir e agir sempre. O que a gente pode estar tirando disso tudo é que desmistificar o que o empresário acredita que precisa, sabe que faz, e que muitas vezes atropela tudo isso, que cuidar só de uma das partes e deixar as outras partes de lado. Então, se dedicar 70% em qualquer área da empresa, escolham a área que você mais se dedica, porque tem gente que se dedica mais em ventas, tem gente que se dedica mais no financeiro, tem gente que se dedica mais no operacional, não importa. Geralmente, as estatísticas mostram que 70% a 80% se dedica em uma área e as outras áreas são meia sem suporte, né? Ou seja, não tem um tripé, não tem uma mesa que tenha a base disso tudo. E quando a gente fala que tomada de decisão, se você não tem a sua visão generalizada, você vai estar tomando a decisão em cima daquela área que você está mais dedicando. Então, quando a empresa está em crise, por exemplo, se você cuidar muito do seu financeiro, você vai pensar em cortes de custos, porque você pensou nisso. Se você cuida muito do seu operacional, você vai resolver, de repente, vender todo o estoque ou diminuir seu estoque para um valor menor, porque você precisa do espaço. Se você cuida, não importa, a área que você está cuidando, você cuida muito de venda, você acha que você tem que vender mais. E, às vezes, não é nenhuma dessas soluções é ideal para a sua tomada de decisão. Você precisa conhecer, se autoconhecer, e aí eu vou chocar mais uma pimentinha aqui para a nossa discussão. Você precisa conhecer a sua empresa. Não adianta você espelhar a sua decisão na empresa do outro. Porque a minha concorrente está tomando essa decisão e eu vou tomar também. Então, quando a gente fala dessa decisão, está atrelada também ao empresário entender como fazer esse autoconhecimento geral. E aí vem, né, qual é a estratégia que pode se definir, o que a gente pode fazer em tão pouco tempo para tomar essa decisão. Então, vamos lá. Quais técnicas que você usa para analisar rapidamente uma situação? Como que a gente pode resolver isso, pensando na tomada de decisão? Aí eu vou pedir para a Denise começar. Pronto, para não ficar aí as duas. Quem vai começar? Pronto, já decidi. A Márcia começou em duas, agora vai ser a Denise. Porque eu só que fala muito. Para nós. Primeiro passo é o diagnóstico, né? Fazer uma análise. Se é da empresa, do qual desses pilares que a Azul falou que estão com menos olhar, né? Com menos olhar do diretor, do gestor, do líder. Né? Qual? Primeiro é fazer um diagnóstico, fazer uma anamnésia, fazer um estudo. Mas eu, como uma boa terapeuta, eu acredito que antes disso ainda, o empresário ele precisa ver
qual desses tripés da vida dele que não estão bacanas, né? Se é o financeiro, se é o operacional, se é o de estoque, né? Porque a empresa é reflexo do CEO. Isso aí é fato, não adianta. Se o CEO não está bem, se o líder não está bem, se o gestor não está bem, as coisas não funcionam. Então, primeiro, fazer uma análise disso. Olhar, depois que identificar qual dos pilares que não estão equilibrados, né? Encontrar o grande desafio, né, que é a gestão do conflito, né? Eu assumi que existe um problema no financeiro, eu assumi que existe um problema no estoque, no operacional, no RH, e traçar uma estratégia, um plano de ação e trabalhar a partir da ação. Não adianta ficar lamuriando que o meu negócio não está dando certo. Tem que identificar o problema, identificar o conflito, identificar o desafio e traçar uma estratégia. E algo que eu penso que é muito importante é buscar ajuda. Porque a gente vê muitos empresários, muitos empreendedores, muitas pessoas que não buscam ajuda, não falam, eu preciso de ajuda, me ajuda, porque às vezes o olhar de uma pessoa de fora é outro. Às vezes eu estou tão contaminado ali dentro daquele processo ali que eu não consigo enxergar e não consigo tomar uma decisão. O que eu preciso fazer? É cortar, é aumentar, é melhorar, é ter um treinamento, achar pessoas mais especializadas. Então, eu vejo sendo dessa forma. E a Márcia, que é mais a pegada empresarial aí? Olha, pois é, né? Para tomar uma decisão rápida, e para não parar, você precisa, assim, primeiro se conhecer, se entender, conhecer a empresa, ver o que está acontecendo, avaliar todos os tripés da empresa, mas também você tem que ter sensibilidade daquela regra 80-20. Quais são os 20% que vão fazer realmente a diferença, para que eu foque naquele ponto para trabalhar, para trazer uma resposta mais rápida, né? Porque identificar os 20% dos fatores mais importantes que influenciam os 80% da decisão. Até escrevi essa frase aqui, que era para me lembrar. Tá? Outra coisa, gente, é fazer uma matriz considerando as decisões que eu posso ter e considerar os ganhos e perdas. E quais são as consequências. Avaliando as consequências, eu posso tomar uma decisão mais racional, com um espectro assim, maior, conseguindo ver, tendo uma visão mais ampla da situação. Mas, ao mesmo tempo, não ficar analisando tanto, não ficar dando uma de Márcia, analisando tanto e não ir para a ação. É o equilíbrio, né? Ter o lado da Denise também. Vamos para a ação, porque à medida que se põe em movimento, até outros insights a gente vai tendo. Isso eu aprendi. A partir do momento que eu comecei a fazer, com medo mesmo, até testando, me propondo a errar, identificando que eu tenho um padrão de ser a perfeitinha, e por isso que eu quero acertar sempre, mudando esse modelo mental, foi que eu consegui me colocar em movimento e me perdoar por errar. Não me cobrar tanto. A partir daí vieram novas experiências, novos insights, e eu finalmente pulei, né, Denise? Finalmente pulei, bati asas, e vou, às vezes, aos emboléus, bate uma rajada de vento, me embolo, bato asa mais, e aprendendo. Uhum. E eu tenho certeza que os ouvintes estão se conectando com a sua história, porque todos nós passamos por tufões, maremotos, rajadas de vento forte. A gente chega lá no chão, vai até lá no fundo,
mesmo. E tá tudo certo, porque tudo isso que a gente tem que passar quando a gente se atira tem um propósito, tem um porquê. É para o nosso crescimento. E quando eu falo em ação, os ouvintes podem estar pensando assim, nossa, essa maluca de Minas Gerais está falando que é para ir, né? A gente tem que traçar ações a curto prazo e a longo prazo. E não tem problema se a gente der uma rezinha. Eu falo assim, né, que o nosso processo é um tabuleiro. E a gente anda 2 casinhas, ou pula 5 casinhas, e depois está tudo bem, a gente volta uma casinha e está tudo certo. Porque esse processo de tentativa, erro, que a gente tem que recuar também, está tudo certo. Vamos começar tudo de novo. Não é porque não deu certo aquela estratégia, de repente, com a minha equipe, na minha empresa, que não vai dar certo nunca. Vai dar certo. Dá um passinho para trás, respira, conecta com você e parte para um desafio a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Né? Não pode. Lembrando que a gente tem a conexão com o divino, né? Sim. Deus sempre está pela gente. Deus sempre está pela gente. A rede, que você diz assim, às vezes eu pulo sem rede. Não, tem uma rede assim que Deus está lá, sabe? Sempre vai ter o lado divino mesmo para ajudar, para segurar. Se não é para. Ainda que a gente caia, mas ele vai dar força para a gente levantar, vai dar força para a gente assimilar tudo, o impacto, se houver, e continuar. Porque sempre é uma lição, né, Dê? Sempre é isso. Sim, sempre, sempre. E não tem como mudar disso, né? Não. Sempre uma lição, sempre mudando, sempre trazendo aqui novas oportunidades, novos pensamentos, porque assim a gente cresce, senão a gente fica parado. Tá para ficar parado nessa vida? Não. Não, né? Não. Vamos lá. Sabe que já está tentando no final, mas ainda tem mais uma pergunta, tá? O que faz quando percebe que você pode estar agindo impulsivamente? Fiz, e agora? Vai, Dê! Fiz, deu certo ou deu errado? Se deu certo, continua fazendo, continua partindo para ação. Isso acho que a gente até falou aqui, né? Agora, se não deu certo, foca. Tinha um mosteiro que tinha um monge que queria conseguir a superação dentro do mosteiro. Ele queria ser o melhor dos monges. E ele foi falar para o mestre que ele queria ir para um lugar distante, onde só ficavam os mestres mais experientes. E o mestre falou, mas por quê? Você está na fase de ficar junto com todos aqui. Eu disse, não, o pessoal aqui é muito barulhento, o pessoal fala muito, o pessoal não faz, o pessoal não medita direito, eu quero sair daqui, eu quero ser igual ao senhor. Ele falou assim, então eu vou te dar um desafio. Você vai ficar durante 7 dias andando em volta do mosteiro, sem deixar, com uma colher de sopa na mão, sem deixar uma gota de água cair. 24 horas, 7 dias. E o monge falou assim, o senhor me garante que eu vou para essa tal ilha aí, vou ficar isolado junto com os monges que são top? Ele falou assim, eu te prometo, se você conseguir fazer essa tarefa, eu vou te mandar para essa ilha. E o monge novinho, né, conseguiu, durante 24 horas, 7 dias, ficar com a colher sem derrubar nenhuma gota do azeite dentro do mosteiro. E ele chegou para o mestre e falou, mestre, já arrumei minhas coisas, estou indo para essa ilha. Aí ele pergunta para ele, mas deixa eu te falar uma coisa, quando você ficou 7 dias, 24 horas com essa colher, você não ficou cansado? Ele falou assim, não. Você não derrubou nenhuma gota? Ele falou, não, estava todo mundo me supervisionando, eu não derrubei nenhuma gota. Mas e o barulho? Não te incomodou? Ele falou, você não escutei nenhum barulho. Ele falou, mas você não sentiu fome? Você não ficou incomodado com os monges que conversavam, com o sino que tocava? Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, então,
o barulho que você escutava, ele estava dentro de você, o incômodo que você tinha estava dentro de você. Quando eu te dei esse desafio, nada aqui em volta te incomodou e você se superou. Você se tornou um monge como você quer ser, né? Nenhum barulho externo te atrapalhou. Então eu vejo o quê? O foco. Né? Na hora que ele deu para ele uma tarefa dificílima, que ele focou, então eu acredito que muitas coisas na vida da gente não dão certo, tomada de decisão não acontece, porque de repente a gente não está focado naquilo. E eu quero até falar um alerta para nossos ouvintes aí, é que hoje a gente está 24 horas ligado com essa tecnologia que a gente tem. Então a gente não está no presente. Então, a gente precisa, para tomar uma decisão, a gente precisa de foco e de estar no presente, de corpo e alma no presente, para a gente conseguir desenvolver e movimentar, né, todas essas atividades que a gente quer movimentar. Com você, Márcia. É isso mesmo, concordo com você. E, desculpa, concordo com você, essa questão da presença, tanto que eu comecei... Uma das coisas que me traz a presença é a meditação. E eu comecei hoje um programa de 21 dias de meditação. E sabe, a primeira meditação do dia é: não faça nada no automático. São 21 dias que eu vou fazer meditações, e a primeira lição é: esteja presente, preste atenção em tudo. Preste atenção no prédio, na calçada, na pedra. Se você está caminhando, se você está dirigindo, esteja presente. A palavra me falta, não é fundamental, fundamental. Ai, essencial. Essencial, isso, é essencial para que... ainda não é essa, mas ela atende. É essencial para que você possa tomar uma decisão. E daí você sai do impulsivo. É claro que vão ter situações que você vai puxar o guidão, né? Puxa para o lado, puxa para o outro, que você percebeu intuitivo. Mas a maioria das decisões, a gente faz muita coisa no automático, né? A gente acorda, escova o dente pensando em 1.500 problemas, quando devia estar aqui, passando o fiozinho, tudo. Então, treinar mais essa presença, porque quando eu estou em flow, por exemplo, essa 1 hora que eu passo aqui com vocês é super rápida. Quando eu estou na sala de aula também, é um flow, sabe? Que eu estou ali presente, falando. Então, busque estar mais nessa presença, nesse momento, que a qualidade da sua vida muda, né? Com certeza. Com certeza. Pois é. E cada vez que a gente pensa nisso, as pessoas estão cada vez tentando ficar presentes, mas não estão conseguindo. E quando a gente fala de técnicas para fazer isso, é muito normal e natural hoje, principalmente quando a gente fala, não estou generalizando, mas a maioria das mulheres fazem isso. Eu sei fazer 10, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E virou-se uma rotina falar isso. Não, é muito fácil, eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu quero fazer, eu não quero mudar isso. É uma escolha, é uma decisão. Se você quer escolher não estar presente, continue fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E depois, quando você esquece onde está qualquer coisa, ou esquece se montou o relatório ou se não montou o relatório, você vai começar a perceber que, é porque eu não prestei atenção. Porque eu não sei se a maioria sabe, nós esquecemos a chave, porque a gente não presta atenção que a gente tirou a chave da porta e colocou em algum canto. A gente já tirou a chave da porta e já está pensando em outra coisa. A gente não lembra se, será que eu almocei hoje ou não almocei? Porque você não parou para pensar naquilo que você está fazendo. Se você almoçou, você só colocou ali com o celular e com alguma coisa e você não percebeu o que você fez. Por isso que quando a gente pergunta, né, o que você comeu no almoço, no jantar, no café da manhã, e tantas pessoas falam, não lembram. E aí começa a pensar que está com algum problema de memória. Não estão com problema de memória. É que não prestou atenção, não esteve presente naquilo. E está tudo bem, são escolhas. Agora, quando você vai tomar uma decisão, se você não estiver presente, não estiver sabendo o que você está fazendo, sabe aquela velha história? Denise, posso pegar aquela
aquele livro que está lá atrás de você? Pode, Su, vai lá e pega. Daí eu vou lá na estante da Denise, peguei aquele livro, aí ela quer aquele livro, ela nem lembra que ela emprestou, nem lembra para quem emprestou, ou se lembra que emprestou, não sabe para quem. Não sabe se já devolveu, porque eu posso ter devolvido ela ter colocado em outro canto, não no lugar certo. Se eu chego para a Márcia e falo assim, Márcia, me empresta seu óculos. A gente tem o mesmo grau, me empresta seu óculos. E a Márcia fica, cadê o óculos? Eu acho que tá, e o óculos está na cabeça. Então, isso acontece muito. A gente está contando com os exemplos assim, bobos, mas com certeza você já viu alguém fazendo, ou você mesmo já fez. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, é também a gente perceber o que a gente está fazendo o tempo todo. Porque senão a gente toma decisões que a gente não gosta, não quer, e às vezes não tem tempo e não tem como mudar. Tem que aceitar que cometeu aquela decisão e ir atrás dela para ver o que vai acontecendo. Estamos finalizando, eu quero que você esteja em indicação de livros, eu sei que a Márcia chateou tica aí de um livro, de um filme, pode ser esse mesmo ou outro, fale das suas redes sociais, comente aquilo que está acontecendo, e a gente pode ter uma tomada de decisão mais firme. Bora lá, vou começar com você, Márcia, depois eu comecei com a Denise, Opa! Olha, é isso, tem um livro para tomar as decisões, o Rápido e Devagar. Eu não lembro o autor agora, porque eu não tive presença para guardar o nome dele. Mas é muito bom para ajudar a perceber padrões, né? Há padrões de decisões rápidas e, ok, essas decisões, a gente tem que economizar energia mesmo, a gente tem que ter decisões que têm que ser rápidas, mas as mais complexas a gente vai mais devagar, gasta mais energia, mas também é providencial que seja assim. Eu sou especialista em tomada de decisões baseada em riscos. Se você quiser conversar sobre esse assunto comigo, é só ir lá no Instagram, no @marcianogueira.oficial e mande perguntas, entre em contato, eu vou ter o prazer de responder. Mas também tem o e-mail e o Instagram da cooperativa, que no final a Azul vai dar direitinho. Obrigada. Mande perguntas, mande sugestões para a gente para os próximos encontros. A tomada de decisão é uma bênção. E muitas vezes a gente acha que é um gerador de conflito, né? Mas a gente precisa estar presente, a gente precisa participar, assistir, observar, ver e sentir a nossa vida para a gente ter uma tomada de decisão correta, e mesmo que não seja correta, assumir que errou e está tudo bem. E eu vejo que nós, seres humanos, a gente tem, todos nós, independente do lugar do país que a gente esteja, a gente tem um mundo aí de diversas culturas, diversas formas de pensar, sentir e agir, que se cobra muito. Para de se cobrar, para de gerar conflito interno, busque ajuda através de autoconhecimento. Hoje a gente tem muitas ferramentas que podem te ajudar. Hoje não existe mais situação geográfica. Hoje a gente trabalha com pessoas de todo mundo, porque a gente tem a tecnologia para nos ajudar. Porque o X da questão vai conseguir resolver conflito, vai conseguir ter uma tomada de decisão assertiva, quem buscar o autoconhecimento, gente. Não tem jeito mais. A gente precisa alinhar o nosso espiritual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Só assim que a gente vai conseguir evoluir. Não só economicamente, financeiramente, mas com a nossa família, nos nossos relacionamentos. Então, quem estiver em busca de resolver o seu conflito interno, porque o seu conflito está dentro de você, estou à disposição para responder também. Denise Fonseca Oficial. E também pela cooperativa que a Zuleika vai passar para vocês. Gente, esteja no presente, porque o próprio nome diz, o presente é o nosso maior presente. A gente está aqui agora. Viva esse agora. Intensamente, com movimento e ações.
Zu, eu queria fazer uma retificação. O Pode? nome do livro é Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, é do Daniel Kahneman, é um psicólogo e ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Top. Bora lá? Olha que incrível esse livro que a Márcia está indicando. É isso, pessoal. O tema de hoje foi exatamente para a gente pensar na nossa tomada de decisão, como ser feito, e trouxe duas especialistas. Vocês viram quanto de conteúdo, de dicas, de insights que nós tivemos aqui durante esse bate-papo. Espero que você, ouvinte da Rádio Carreirinha, consiga entender tudo isso, captar aquilo que pode ser útil para a sua empresa. E, claro, tendo dúvidas, mande mensagens, mande comentários, siga as redes sociais da Márcia Nogueira, da Denise Fonseca, e também da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Cooperativa que traz para vocês temas diferenciados, formas de pensar e insights e dicas. Na prática, mão na massa. Vamos resolver os problemas das empresas no Brasil e no mundo. Nós, empresários, precisamos desse apoio. Sinta aqui como um apoio. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, aqui no Brasil, no horário de Brasília, né? Porque também nós temos fusos horários diferentes, aqui até que tem, o Brasil é muito grande, então, às 13 horas, aqui no Brasil, em Portugal, às 16 horas, e em toda a Europa. Só se conectar na Rádio Carreirinha, para você ter todo esse conhecimento. E para você falar com a Cooperativa de Palestrantes Conexão Novo Mundo, o nosso Instagram, Cooperativa Conexão, e o nosso site, www.conexãonovomundo.com.br. Estamos abertos para isso. E eu quero aproveitar que nós estamos falando desse tema e deixar uma dica, mas eu vou deixar a dica de um livro de um dos nossos palestrantes que fazem parte da cooperativa, e que ele tem um livro chamado As Chaves para Destravar Sua Carreira Após os 30 Anos, e tem um capítulo dedicado à tomada de decisão. O nome dele é Renato Ucha, e de repente você pode se interessar por isso. Ele tem várias coisas que falam sobre o empreendedorismo, até porque uma das tomadas de decisões, nós sabemos que tem muita gente que sai do CLT, né, do contrato de trabalho registrado, aqui no Brasil, CLT, na Europa, outras leis que tem por aí, e passam a ir para o empreendedorismo. Então, ele faz esse comparativo, e num dos capítulos ele fala, se a sua decisão é ser empreendedor, o que você pode fazer? Fica aqui a dica desse livro, do Renato Ucha, Chaves para Destravar Sua Carreira Após os 30 Anos, ele está disponível no Amazon, e pode ser aí também algo transformador na hora que vocês forem ler, identificar como que pode ser feito. E nós ficamos por aqui hoje, nosso programa Conexão Novo Mundo, pronto para despertar vocês, dicas, insights, esse posicionamento naquilo que você gosta de fazer mais no seu negócio. Agradeço muito a Márcia e a Denise, e até a próxima semana. Fiquem com a programação da Rádio Carreirinha.